E aqui está novamente o programa Evangelizando de Portugal, das Ilhas dos Açores, mas da Ilha de São Miguel, um programa que é falado, transmitido, né, através dessa emissora pela missionária Iraci Teles, daqui dos Açores. Aqueles que quiserem contatar, pode entrar em contato através do WhatsApp, pelo meu número de telefone, que é o número do país, é só colocar mais 351 91 981 5764. Esse é o meu WhatsApp, que pode falar, telefonar ou mandar mensagem a qualquer hora e também de qualquer lugar, de qualquer país, porque é um número que só pode falar através da internet. Temos internet, falamos com o mundo todo através do WhatsApp. Pronto, então hoje nós temos mais uma vez no ar o programa, né, Missão em Portugal, evangelizando criança. E hoje nós temos uma lição muito importante, que nessa lição a gente vê que realmente o Deus poderoso, o Deus criador, ele já fez sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e ele poderá fazer, e ele vai continuar fazendo até que tudo seja consumado, até que o dia que ele volte para buscar os seus escolhidos. Essa é a nossa obrigação e o nosso objetivo de falar do que Deus tem feito e do que ele vai fazer, e da volta do Senhor, que ele está preparando um povo escolhido, lavado, remido pelo sangue dele, o sangue do Cordeiro, que foi através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que derramou seu sangue, um sangue inocente, para a remissão dos nossos pecados. E hoje eu queria abordar um tema que eu gostaria, antes de orar, de ler aqui o versículo que está em Romanos, capítulo 5, versículo 3 e 4. E nesta tradução diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Muito resumidamente, esse versículo fala muito profundo. Então, eu gostaria de orar e depois comentar o que esse versículo pode fazer e faz quando nós meditamos nele e colocamos isso na prática. Porque é necessário nós ouvirmos a palavra, como eu já tenho falado em outros programas, mas é muito importante colocarmos em prática. A prática é a obediência. Como é importante nós termos fé em Jesus para que haja milagre, como também obedecer. Porque só ter a coragem, a fé e não obedecer, fica sem efeito. A fé fica como não existisse. Então é por isso que hoje nós vamos meditar um pouco. Eu gostaria de meditar com cada ouvinte, e quero também dizer que cada um que está ouvindo é muito bem-vindo, e que vamos estarmos juntos nesse período. E eu vou orar agora. Pai querido, obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui novamente nesta emissora para transmitir algo da tua parte, aquilo que o Senhor coloca sempre durante a semana no meu coração para partilhar, e que isso seja realmente uma partilha que venha trazer benefício, que venha alcançar corações, necessidade de pessoas. Por isso, Pai, eu apresento a cada um, Senhor, que estão ouvindo, e também aqueles que estão transmitindo em outros horários a tua palavra, que a palavra também seja uma palavra direcionada pelo teu Espírito. Nos dar, ó Deus amado, a autoridade de fazermos aquilo que o Senhor realmente quer que fazemos, aquilo que o Senhor coloca
no nosso coração para ser feito, que seja realmente feito para agradar o Senhor. Ó Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, para que o Senhor esteja direcionando, me orientando a cada dia, me curando também, tanto da parte física, como também se tiver, ó Deus, algo em outras áreas, o Senhor sabe as fragilidades de cada um do ser humano, que o Senhor possa estar pondo a sua mão, o seu bálsamo, tirando qualquer ferida, perdoando e nos dando a vitória, a graça de permanecermos firme na tua palavra. Eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão anunciando a tua palavra, outros que estão anunciando a tua palavra nessa hora, nesse momento, nesse mesmo período, talvez em uma pregação, gravando um áudio, falando de Jesus, talvez em lugares diferentes, mas neste mesmo horário, que o Senhor possa estar levando essa palavra em conexão para que os corações sejam alcançados. Ó Deus, nós sabemos que a tua palavra, ela tem poder. E é por isso que nós queremos transmiti-la, para que esse poder seja manifesto, que ele opere maravilha, como ele operou no passado, nas histórias que nós temos registrado na tua palavra, de algo que aconteceu, que foi verdadeiro, e que isso pode se repetir. Então, Senhor, nós pedimos essa repetição da tua obra, que ela seja continuada em corações, em vida. Ó Deus, tem alguém desanimado, entristecido, que o Senhor possa estar visitando agora, o Senhor possa estar visitando os hospitais, os doentes, os enfermos, que o Senhor possa estar trazendo alegria, paz aos corações tristes. Ó Deus, tirando a amargura, transformando, Senhor, toda a tristeza em alegria. Ó Deus, transforma, ó Deus, através do teu poder e da tua palavra, que através da palavra possam crer verdadeiramente de que a palavra é verdadeira e que ela tem o poder. E através do poder da palavra vai crer mais ainda no milagre do que Deus pode fazer. Porque se ele deixou a palavra e a palavra tem poder, muito mais tem ele agindo com palavra e com ação. A ação de Deus é muito importante para as nossas vidas, é o que nos dá crescimento, é o que nos fortifica. Por isso, Senhor, vem ao nosso encontro, nos mostrar, nos revelar, nos esclarecer, tudo aquilo, Senhor, que pode estar oculto, que ainda está servindo às vezes de impedimento para que algo possa acontecer, porque não tomamos conhecimento, não ficou claro de algo que o Senhor pode fazer, e isso, não tomando conhecimento disso, pode ser um empecilho para que não possamos crer verdadeiramente de que o Senhor tem poder e é capaz de fazer. Por isso é necessário ter testemunho. Ajuda-nos, ó Pai, a dar testemunho, que possa acontecer algo extraordinário nas nossas vidas, para que possamos testemunhar. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia, Senhor, que possamos permanecer firme, sabendo que a Tua palavra, ela permanece. Pode tudo passar, mas a Tua palavra permanece. E que isso, Senhor, que seja guardado nos nossos corações. Traz-nos alegria, paz, para nós andarmos, ó Pai, juntamente contigo. Em tudo, Senhor, que o Senhor possa estar nos ajudando a vencer. Faz de nós vencedores em Ti, Pai. No nome de Jesus eu oro. Então, comentando aqui o que está em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4, e não somente isto, olha só, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, esperança. Então vamos nos encher de alegria hoje, meditando nesses dois versículos. Todos nós, por algum momento, já sentimos estresse, cansaço da rotina, do dia a dia.
E existe pessoas nas quais o estresse é exteriorizado por comportamento de irritabilidade, impaciência e desconstante no VC, suor nas mãos, voz a falhar, gaguejar e etc. Esses são alguns sintomas que eu já tomei conhecimento que acontece quando nós estamos realmente em estado de estresse. Outros em nada parece conhecer o estresse, pois seus comportamentos são calmos e tranquilos, a voz constante e firme. No entanto, não implica que não viva em estresse. Simplesmente interioriza o mesmo. Tem pessoas que colocam logo tudo para fora, mas outros guardam e sofrendo a sós. Mas quando é que o estresse se apresenta na nossa vida? Sempre que estamos perante uma situação de ameaça na nossa rotina, um problema de saúde, uma avaliação, quando nós próprios imaginamos cenários problemáticos, pessimistas, pensamentos de medo, sofrimento por antecipação, receio do futuro, desvalorização das nossas capacidades e potencial, etc. Estes são apenas alguns exemplos de situações que causam estresse na nossa vida. No entanto, algum estresse da nossa vida pode ser positiva, ou seja, podemos tirar vantagem do mesmo para estimular-nos a estar em alerta para a necessidade de atuar numa determinada situação. Esta situação de estresse pode levar-nos a dar uma resposta mais rápida, a uma procura mais intensa e cooperação mais eficaz. Então, se o estresse pode ser vantajoso na nossa vida, qual o problema que nos pode causar? O problema é o excesso dele. Existe excesso, podem levar-nos ao desequilíbrio, à depressão, ao esgotamento ou até ao consumo excessivo de álcool e droga. Através do desequilíbrio, muitos procuram a droga, o álcool, outros tipos de vícios e têm comportamentos totalmente diferentes. Então, teremos que aprender a equilibrar o que nos causa estresse na nossa rotina, para que não se torne prejudicial à nossa saúde e não nos paralise no alcance das nossas vitórias. Equilibre a sua vida nas áreas que sabe que lhes causa estresse. Então, primeiro nós temos que tomar o conhecimento de saber o que é a estresse, como ela é manifestada. Então, esse exemplo, nós temos que conhecer as manifestações dela, como é que ela atua. Ela pode atuar de maneira externa como interna, de uns falar para fora e outros guardar para si. Mas isso tem que ser equilibrado, temos que evitar para que isso venha causar problemas de saúde ou mesmo outros tipos de problemas emocionais. E que nós sabemos que são os problemas emocionais que nos levam ao estresse. Então temos que evitar. Agora eu pergunto, evitar como? Buscando o Senhor, permanecendo firme com a palavra,
determinando que não vamos ficar estressados, que não vamos ter o equilíbrio, que vamos ter sabedoria para lidar com as situações. Então, tudo isso eu pude tirar proveito desse versículo. Ele diz que a tribulação, olha só, na hora da tribulação nós temos que saber que o que a tribulação produz. Produz para nós o quê? Então é isso que temos que... É a perseverança. E a perseverança nos traz a experiência. Então nós vamos ter experiência por cada situação em que nós passamos. E depois que temos a experiência, nós podemos espalhar isso, que é a esperança que temos de que algo que aconteceu tem solução. E essa solução nós podemos dizer para outras pessoas. E muitas pessoas poderão ser alcançadas pela misericórdia de Deus, de passar pelas tribulações e ser vencedores, ser vitoriosos, e não ficar na estresse, não ficar na depressão. Porque a depressão, ela é uma doença que ela pode entrar, mas ela também pode sair. Só que muitas das vezes nós não sabemos como lidar com ela para que ela possa sair. Se não soubermos lidar, ela fica. Então temos que ter muito cuidado, porque o que nós temos que fazer é porque a tribulação vem. Nós sabemos que lá em João diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então, o ânimo é quando estamos na tribulação e nós sabemos que ela vai produzir algo que vai nos dar a perseverança de permanecer até ver o final, e depois temos a esperança de que vencemos e que venceremos, que não é o mal que veio para ficar, mas que ele tem a sua hora. Como entrou, ele também poderá sair. Então nós temos aqui que ter um equilíbrio para permanecermos e poder termos a coragem, a força para o dia a dia, para lutar e saber que vamos vencer. E isso só baseado mesmo no que a palavra diz, né? Se nós estivermos permanecendo em Cristo, né, nós vencemos a tribulação, porque o mundo passa e a sua concupiscência, né? Mas aquele que permanece com a palavra, né, quem guarda a palavra permanece até o fim. E essa é uma palavra evangelística. E essa palavra me veio. Como nós podemos evangelizar? Aí eu procurei e veio esta palavra para mim, né? A perseverança, da esperança que nós temos que ter, porque nós passamos por um momento. E hoje eu vou falar de uma história do Antigo Testamento que é muito conhecida, mas foi a que Deus colocou no meu coração de falar hoje, né? E também ela fala dessas coisas que eu já falei na outra, que é sobre a obediência, também sobre a perseverança de guardar a palavra, para que no dia da angústia, no dia do mal, no dia que precisa de Deus colocar a mão, de colocar anjo, vai acontecer algo diferente, extraordinário, milagre, né? E graças a Deus por isso, porque se nós guardarmos a palavra, formos fiéis, Deus é fiel para conosco. Então é isso que Deus quer, que nós guardemos a palavra, sejamos praticantes da palavra, para que ela produza em nós, produza os frutos da experiência, da paciência, da perseverança, da esperança. Tudo isso são frutos que nós conseguimos adquirirmos, né, quando nós estamos plantados juntamente em Cristo. Temos a base, o alicerce da palavra em nós, né? Então, antes de começar, eu gostaria que colocasse a música Obedecer, que o obedecer é mais importante
porque é uma prova de amor de Deus para conosco e que a gente pode também fazer como prova a benefício de alguém para a salvação, para a libertação de vidas, né? Então, obedecer é importante para nós vencermos qualquer obstáculo, porque se nós estamos obedecendo a Deus, nós sabemos que Ele vai ser fiel conosco na hora da adversidade. Amém? Mesmo quando parece difícil e as pessoas dizem que é impossível, obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer
Glória a Deus. Eu gostaria de meditar agora no versículo que eu escolhi aqui para a nossa meditação, que diz: o meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi nenhum mal. Esse versículo está falando da lição de Daniel. Ele está escrito em Daniel, capítulo 6, versículo 22. Quando Daniel foi colocado juntamente para ser queimado, consumido, engolido pelos leões, ele passou por isso e depois disso ele deu o testemunho dele dizendo o que teria acontecido. Ele falou para o rei: o meu Deus enviou um anjo, olha só, ele dando testemunho de livramento, que fechou a boca dos leões. Quando o rei disse o que aconteceu, ele tinha uma personagem atrás dele que todos podem ver, e era uma personagem que não era pequena, era bastante grande para que todos pudessem ver. E ele disse: eles não me fizeram mal algum. E ele teve a coragem de dizer para o rei Dario, que perante ele também ele tinha sido inocente, né? À vista de Deus. À vista de Deus ele teria sido inocente. Ele estava dando testemunho e disse: também contra ti, né? Não cometi nenhum mal. Então é muito importante termos uma consciência como Daniel teve. Então eu gostaria de fazer hoje o comentário, né, da história, e contar a história e fazer o comentário. A história de Daniel na cova dos leões, a Bíblia explica ali várias coisas importantes para nós tirarmos proveito. Primeiro ali estava sendo implantado uma forma de que todos deveriam adorar um Deus que não era o Deus verdadeiro. Era um decreto do rei que todos deveriam durante 30 dias não poderiam prestar culto a nada. Tinha que ser... Foi um decreto para descobrir quem estava sendo fiel ao rei, e ele sabia que tinha lá aqueles judeus que tinham ido para trabalhar lá, e ele sabia que tinha outros povos que não adoravam o Deus dele. Então ele fez como uma prova. E os jovens, que eu contei a história no sábado passado, passaram por prova de fogo. E Daniel passou também por uma prova de fogo, a nível de que não tinha labaredas, mas foi uma prova muito dura. E a história de Daniel na cova dos leões mostra a fidelidade de Deus em proteger aqueles que confiam nele. Daniel era um servo do Senhor, cuja integridade foi posta à prova por inveja, mas permaneceu fiel ao Senhor. Então aqui está uma prova de fidelidade. Mesmo diante de leis injustas, Daniel resistiu à conspiração maldosa, buscando a Deus em oração. O refúgio dele era a oração. Ele fez propósito diante de Deus de orar 3 vezes ao dia. E nesse propósito que ele tinha que orar, foi pego de que ele estava falando com o Deus dele, que não estava se rendendo e nem cultuando o Deus babilônico. Outros deuses, imagens, que a Bíblia condena a adoração de imagem. E ele servia fielmente o Deus verdadeiro, o Deus único. Como resultado dele estar buscando a Deus, ele foi lançado numa cova cheia de leões famintos.
A passagem de Daniel na cova dos leões é um exemplo para nós hoje de que nós passamos por prova, mas não devemos confiar no Senhor. Não devemos deixar de crer na hora da luta e da provação. Se ele não tivesse crido, talvez o Senhor não tinha mandado o anjo para guardá-lo. Dario decidiu constituir 120 sátrapas para que os administrasse todo o seu reino. Sobre eles colocou 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais os sátrapas deveriam prestar conta para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. E então mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Olha só, um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poder recusar Daniel. Olha só a inveja que estava aí contra Daniel, porque ele tinha um espírito excelente. Tudo que fazia bem feito, porque ele fazia como fosse para Deus, porque ele servia um Deus que dava conhecimento e sabedoria para ele administrar e fazer tudo. Mas não conseguiram encontrar esse pretexto nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Olha só. Então esses homens disseram: nunca acharemos o pretexto para acusar esse Daniel, a menos que procuremos algo relacionado com a lei do Deus que ele adora. Olha só onde eles foram procurar. Olha só a artimanha do inimigo, quando levanta para atrapalhar, para acusar os servos de Deus, os filhos de Deus. Então esses presidentes de sátrapas foram junto falar com o rei e disseram que o rei Dario vivia eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores, concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor deles, né? E não ao Senhor, olha só. O rei seja jogado na cova dos leões. Portanto, o rei sancione o interdito e assine o documento para que não seja mudado, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. As leis eram muito duras. O que o rei assinava, selava com seu anel, jamais poderia ser revogado. Como dizem outras palavras, a palavra do rei não pode voltar atrás. E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Olha só. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. E em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelho, orava e dava graça diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram junto até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real e perguntaram ao rei:
Não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando no espaço de 30 dias que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não ao Senhor, ó rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: disse Daniel, que é do exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até ao pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto até o rei e lhe disseram: lembra-se, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, ele o livre, que ele o livre. Foi trazido uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do rei, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e o sono fugiu dele. Ele ficou muito perturbado com a decisão que ele tomou. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levanta e foi depressa à cova dos leões. Olha só, colocaram a noite, teve que passar a noite lá na cova, junto com os leões. Uma noite para que ele fosse devorado, e no outro dia ele estava intacto lá entre os 2 leões e um anjo atrás. Que maravilha, coisa linda. Ao aproximar-se da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel que ele, o que ele tinha acontecido com ele. E Daniel conta para ele no que está no versículo que eu li antes, que ele disse que o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal. Então ele deu o seu testemunho e justificou a fidelidade dele, tanto para com Deus como também para com o rei. Então, para que uma pessoa chegue ao ponto de fazer uma justificativa dessa perante o rei, perante lei, perante decreto, é porque ele realmente estava confiante que Deus realmente ia estar com ele, que Deus realmente estava com ele. Então essa deve ser a nossa confiança de permanecer firme com Deus, para que o Senhor possa livrar das mãos dos inimigos, dos leões ferozes, nos livrar de todas as pestes, de tudo aquilo que vem para nos entristecer, das tribulações, como eu já citei aqui, que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas nós temos que vencer. Mais aflição do que essa que Daniel teve, eu acho que a de Daniel e a de Sadraque, Mesaque e Abednego são 2 histórias que elas têm um fundamento muito
muito importante, uma base para nós nos basearmos na vida deles e poder, né, ter como exemplo essas personagens, né, as personagens bíblicas, que nos ajuda a estar perto de Deus, nos ajuda a nossa fé, a combatermos a cada dia o pessimismo, o negativismo, a incredulidade, né? Temos que ter fé como Daniel teve, fé como Sadraque, Mesaque, Abednego e outras personagens, né, que nós vemos aí, como a história de Esté, que ela enfrentou o rei para pedir a libertação dela e do povo dela, depois pedir para o rei que fizesse um novo decreto para desconsiderar o decreto que tinha feito de matar todos os judeus. Era o povo, não é? O povo de Deus que estava espalhado em todo o reino, que estava lá, né, na Babilônia. Então, Deus deu livramento, o Senhor sempre livrando o seu povo, desde do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vimos milagre, livramento, a mão de Deus operando com relação às pessoas que confiam nele, que são fiéis a ele. Então, essa lição é uma lição de exemplo para nós, né? Então, nós devemos estar atento com as lutas, as dificuldades que nós temos, porque elas também são passageiras, né? Elas vêm e passam, mas nós temos que lidar com elas, né? Então aqui nós vemos no texto, que é Daniel capítulo 6, né? Aqui o versículo, a partir do versículo 13, e então respondeu diante do rei Daniel, que é um dos transportado de Judá: não tem feito caso de ti, ó rei, tendo-lhe dito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz oração. Então, isso aqui foi uma acusação. Então, assim como teve esses homens que tinham inveja de Daniel e foram levar enredo para o rei, existe hoje pessoas, e às vezes até mesmo nas comunidades, depois se diz igreja, eles têm pessoas que estão a fim de fazer venda, levar acusações e fazer mexeriqueiro. E ouvindo então o rei, né, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel, porque ele gostava de Daniel, do procedimento dele, de como ele procedia. Mas diante de um decreto, ele não podia deixar de cumprir o que estava lá na lei. Então, naquela altura, no Antigo Testamento, as leis eram muito duras. E no versículo 16 diz: e então o rei ordenou que o trouxesse Daniel. Então ele não mediu, não teve piedade, apesar de ele ter ficado sentido, perturbado, a noite sem dormir. Deus, é assim, como diz, mexeu com ele a ponto dele pensar, mas nem por isso ele deixou de fazer o que estava proposto no decreto. Então aqui eu vejo nesses versículos uma resistência. Então eu vejo aqui que quando há uma resistência do lado negativo, do lado do inimigo contra nós, é muito forte que eles fazem as coisas e eles continuam tentando, não desiste enquanto não acontece. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo, né? Sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de nós. Nós sabemos que é uma resistência com muita insistência, porque eles permanecem insistindo em cima de algo até ver acontecer. E muitas das vezes isso, do lado negativo, isso acontece, essa insistência, e eles chegam a conclusões positivas. O lado negativo de tanto insistir,
eles veem acontecer o positivo. É isso que eu posso ver aqui. Porque é uma resistência, é uma insistência. Eles querem, eles põem em cima, eles vão fazer, tem que ser e fazem. E muitas das vezes, com a palavra de Deus e com as coisas de Deus, nós nos negligenciamos e não fazemos muito caso, desistimos fácil. E quando nós desistimos de pelejar, de lutar, é quando há a fraqueza. E aí o inimigo é o que ele quer, né? É achar uma fraqueza. Então, ele acha a fraqueza de atuar. Mas nesse caso aqui, houve a resistência do outro lado de Daniel. Eles fizeram, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou, quer dizer, olha, isso aqui, ninguém vai tirar isso daqui, ele vai ficar a noite toda aí, com o seu anel e com dos seus, né, grandes, para que não mudasse a situação. Então, quando eles fizeram a proposta, vamos ver se o Deus dele vai salvar ele, porque aqui essa pedra vai ser colocada, ele não vai ter força para tirar, ninguém vai tirar. Mas Deus é tão poderoso e ele cumpre a sua palavra, e a fidelidade de Daniel para com Deus foi o mais importante, a obediência que ele teve em Deus, em dizer, eu pode me colocar na cova, se o meu Deus não me livrar, eu vou morrer pelo meu Deus. Então é enfrentar uma situação, como diz, ou vida ou morte. Foi o mesmo caso dos amigos de Daniel. Os três também vieram da Judéia para a Babilônia, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. São histórias muito parecidas, que aconteceu um milagre e que é um exemplo. Colocar no coração o desejo de servir a Deus em qualquer circunstância. Também nós sabemos que Daniel, antes disso, teve também os banquetes, as iguarias, que todos tinham que participar, mas aquilo era tudo com devoção ao Deus que não era o Deus verdadeiro, era idolatria. E eles colocaram o propósito de não se contaminar, de não misturar, e ele preferiu pedir lá para o oficial lá do palácio que queria fazer uma experimentação de ficar comendo só legumes e se alimentar diferente da alimentação que estava proposta na mesa que o rei tinha determinado. Então isso também, colocar esse propósito, e colocou o propósito e todos achavam que eles não iam resistir, porque eles iam enfraquecer. E como eles precisavam trabalhar, eles estavam a serviço do reino, eles precisavam de se alimentar bem. Então eles pensou, eles não vão comer carne, eles vão ter menos proteína, vai ter menos resistência física, e tendo menos resistência física, tem menos resistência mental, da mente, da cabeça tá boa, mas espiritualmente eles se fortificaram, eles não se enfraqueceram, mas o que eles pensavam é que ele ia enfraquecer em tudo e que iria ceder. O inimigo, ele sempre imagina o negativo e fica em cima do negativo até ver o negativo acontecer. Então isso é uma resistência que nós temos que ter muito cuidado com essa resistência que o mundo tem para cada um de nós. Ele trabalha 24 horas para poder encontrar uma brecha em nós para nos atacar. Assim como encontrou uma forma de atacar Daniel, só que Daniel não deu a brecha no lado espiritual. Ele se revestiu no jejum, na oração, na leitura da palavra, e ele estava alimentado espiritualmente. Por isso, na semana passada,
eu cantei aquela música que diz: comer, comer para fortificar, correr, pular para forças ganhar, crescendo, crescendo, criança feliz e forte, bem fortificando. Comer, correr, pular para forças ganhar, a Bíblia ler para amar a Jesus, crescendo nas coisas de Deus e fortificando com Cristo. Então nós temos que se alimentar espiritualmente, mas alimentar também da palavra. Esse foi um exemplo que nós vimos naqueles jovens e em Daniel, que eles se separaram, não deram brecha para que o inimigo pudesse encontrar fraqueza neles, porque eles estavam fortes espiritualmente, mesmo que ficassem até menos desfavorecido a nível de nutrição, mas o Senhor não permitiu isso, porque eles estavam bem espiritualmente, até na nutrição física eles foram bem cuidados. Então, graças a Deus que nós aprendemos com esta lição, com esta meditação, através do exemplo dessa figura, uma figura que nos leva a conhecer e meditar. No versículo 18 diz: então o rei se dirigiu ao seu palácio e passou a noite de jejum. Até o rei sentiu necessidade de se separar e entrar no jejum, porque ele achou algo estranho, não é? Que poderia acontecer. Ele já sabia de algo que poderia acontecer devido à devoção que Daniel tinha ao seu Deus. Quando nós cremos verdadeiramente, até as pessoas que nos conhecem, que nos observam, eles leem nós como se estivesse lendo a Bíblia. Então nós somos uma carta aberta para as pessoas. Por isso devemos conservar o nosso testemunho, o exemplo, de pureza, afastar de todas as misturas, as idolatrias, e buscar somente o Senhor, porque Deus não se agrada da mistura. Nós estamos junto com a idolatria, uma coisa, hoje eu estou ao lado da idolatria, amanhã eu não estou, mas olha, eu não estou, mas eu estou. Então são coisas que desagradam a Deus, e foi o que ele fez. Não, eu vou me separar, e eu vou separar mesmo, eu não vou me contaminar. Então é uma lição maravilhosa. Eu estou maravilhada porque Deus me deu algo diferente para que eu aprendi, não é? E que eu possa também partilhar com outras pessoas acerca da vida dessa personagem. E eu quero agradecer a Deus por a vida, não é? Que Deus deu para Daniel, que serve de exemplo para nós hoje. Obrigada, Senhor, por esta lição, pela vida, Senhor, de Daniel, pela vida, Senhor, de todos os outros servos teus que passaram por prova, passaram por fogo, e são vários tipos de prova, como no caso da rainha Esther, foi atingida, foi perseguida, mas ela depois não mudou de ideia, ela continuou firme. Que seja exemplo para cada um de nós. Ajuda-nos a crer, Senhor, totalmente em Ti. Ajuda a nossa confiança em Ti, Senhor. Nós Te louvamos porque nós confiamos que o Senhor está conosco, como Ele teve com Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego, com Esther, com outros reis e personagens, com Josi, combateu a idolatria na casa do Senhor, e ele levantou, Deus amado, outro templo, o reinado dele se expandiu. Assim o Senhor se agrada. Ó Deus, que o Senhor nos livra a cada dia de mistura, de idolatria e de coisas que são perecíveis, que esse mundo oferece, que fica tudo, mas que nós devemos estar ligados ao Senhor, nos preparando para o Teu encontro. Vem estar conosco a cada dia, Senhor. Eu Te louvo por esse programa, eu Te louvo pela vida de cada um que contribuiu para que existisse essa plataforma, através dela, para que possamos evangelizar, e abençoa, Senhor, que ela possa se expandir e chegar em lugares que ainda não chegou.
Abençoa, Senhor, esse trabalho, esta missão, esse trabalho de evangelismo. Que o Senhor alcance as vidas que realmente precisam ser alcançadas. Eu te louvo e te agradeço. No nome de Jesus eu oro. E obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de poder falar da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Amém.